Oi pessoal, tudo bem? Decidi fazer esse curso iniciando pelo básico. O sonho de ter um barco em família, o sonho de ter um barco para dividir com amigos, é uma grande realização de um sonho no momento da aquisição. Porém, muitos dizem que barco tem duas alegrias, o momento da compra e o momento da venda, porque a expectativa criada na compra de um barco, ela não se concretiza, ela não se torna realidade. E as pessoas então se frustram bastante desde a aquisição e se livram no momento da venda do barco. Então, eu queria gravar um curso porque meu nome é Guilherme Veiga, muitos já me conhecem dos canais do YouTube, das palestras que eu dou no Boat Show, e eu quero passar minha experiência, porque minha experiência é diferente do normal, das frustrações, e também compartilhar com vocês um pouco das frustrações que tive e desse pouco que tive para vocês também não passarem. O verdadeiro motivo para ter um barco não é ter um bem material, não é exatamente para isso que nós compramos um barco. Não é como uma joia, não é como um relógio. O sonho de ter um barco também não é para ter um meio de transporte como um carro. É um local para que a gente possa ter boas experiências de vida com pessoas que gostamos, seja familiares, seja amigos. Então, o sonho de ter um barco é o sonho de passar bons momentos a bordo, sem a preocupação de grandes tempestades, sem a preocupação de grandes travessias e sem passar por perrengues, inclusive na escolha do barco. Então, vamos começar esse capítulo 1 aqui, falando por que as pessoas não sabem comprar um barco. Basicamente, as pessoas compram um barco achando que estão comprando um carro. Quando você vai na loja de carro, todo carro está bem construído, todo carro é bem feito e todo carro vem sem defeito. Com o barco não é assim. O barco ainda é um equipamento muito artesanal. Então, a marca faz diferença, os materiais empregados na construção faz diferença, e é por isso que a escolha de um barco ela deve ser cercada por profissionais habilitados se você não tem experiência na compra do barco. Então, procura um bom broker, procura amigos que têm experiência na área. Não sai comprando barco porque um barco é bonito. E um dos melhores locais realmente para você conhecer barcos são nos boat shows do Rio, de São Paulo, de Brasília e outros tantos que existem. Tem um novo agora em Itajaí. Lá você consegue entrar em vários barcos, conversar com várias pessoas, mas não se apaixone pela beleza dos barcos. É muito mais importante um equipamento robusto do que um equipamento meramente bonito, que tem um monte de enfeite, que ilude a pessoa que não tem conhecimento específico na área, ou muitas vezes ilude o companheiro ou a companheira que está dando a sua opinião nesse momento. A compra do barco ela pode ser dividida entre uma compra técnica, com componentes emocionais, mas ela primordialmente é uma compra técnica. E a primeira coisa é saber para que você vai querer um barco. Você quer um barco para pescar? É uma coisa. Você quer um barco para passear? É outra coisa. Você quer um barco para fazer viagens? É outro estilo de barco. Mas normalmente, pela experiência que eu tenho, eu sei que quem vai comprar um barco e está assistindo esse curso, sabe que não sabe para que tem um barco. Acha que quer um barco para passear com os amigos. Mas um barco que navega em Florianópolis, por exemplo, é um barco diferente do que navega em Maria Farinha, litoral norte de Pernambuco. E por quê? Porque há também variação climática. E há variação de marés, variação de ondas, variação de meteorologia muito distintas entre essas duas regiões. Vou dar um exemplo muito prático. No verão, se você navega no sul do país, é possível que no final da tarde dê uma virada de tempo com tempestade e as ondas cresçam para mais de 2 metros de altura.
Então, você saber que tem um barco cabinado e que você deve retornar para a marina antes é um dos conselhos primordiais. Por outro lado, se no mesmo verão você está lá em Maria Farinha, da Bahia para cima, na verdade, não existe virada de tempo no final da tarde, no verão, porque as frentes frias elas não sobem para além do norte da Bahia. Então, na verdade, é a melhor época do ano para se navegar, porque o mar está absolutamente flat, o máximo que o mar vai chegar de altura é 1 metro, então você pode ter uma lancha que eu considero muito boa para navegar nessas regiões, como Maceió, como João Pessoa, como Recife. É uma lancha de 25 pés com a proa aberta e de preferência com um banheirozinho, porque para as mulheres ficarem mais à vontade ou as crianças e não quiserem descer ao mar para eventualmente ir a um banheirinho muito rápido, no próprio barco ter. Então, a primeira dica que a gente tem que ter é onde você vai navegar e não exatamente o que você vai fazer. Porque o que você vai fazer, muitas vezes, você não tem essa certeza ainda absoluta. Então, uma dica prática é, verifica qual o tipo de embarcação que tem mais na sua região, o que mais sai na sua região, o que mais navega na sua região. Conversa com as pessoas locais para ver qual é o barco inicial que mais vende na região e compra esse barco. É o que se chama, dentro de uma metodologia de venda, de efeito manada. Você segue a manada comprando o tipo de produto que é mais vendido na sua região. Caso você não goste, pelo menos é um produto que fica mais fácil para você revender dentro da sua própria região. Mas eu vou mais uma vez dizer, uma lancha cabinada de 30 pés para começar em Florianópolis é uma lancha espetacular para início. Uma lancha de 25 pés com proa aberta, não seja cabinada, para a região do litoral do Nordeste, ela é mais indicada do que uma cabinada de 30 pés. Isso pela experiência vivida, pela experiência navegada minha. Mas basicamente, como você engaja a sua família para que ela possa navegar com você num barco e não seja uma família que você adquire o barco e a família fala não quero ir, a mulher fala que não gosta de barco e você termina vendendo barco sem começar. Esse é o primeiro capítulo do curso no qual eu vou abordar esse ponto específico de como você fazer sua família gostar, sua esposa gostar e muitas vezes fazer os seus amigos gostarem, porque você é um anfitrião do barco e a responsabilidade do barco é sua, ainda que você tenha um capitão, ainda que você tenha um marinheiro contratado. A responsabilidade pelo bem-estar, pelo menos, das pessoas que estão ao seu redor é sua. Então, muitas vezes, o que é que os filhos querem a bordo? O que os filhos querem a bordo é a atenção dos pais. E para se dar a atenção dos pais, os pais têm que se preparar para que os filhos possam curtir o dia no barco em segurança. Então, é preparar o lanchinho, mas é preparar também essas boias redondas de diversão, seja boias de unicórnio, seja boia de qualquer tipo. Separar, se o barco for um pouquinho maior, um dominó, uma cartinha para jogar uno, algo que entretenham as crianças. Baldinho de praia, par de praia, para fazer castelos na areia, eu tenho certeza que os filhos irão gostar, até a faixa ali dos 12 anos, vão gostar muito desse tipo de programação. Para os filhos ali na faixa de 12 até os 16 anos, existem tipos de esquis para iniciantes, que são uma prancha de madeira muito comum na década de 80, mas ainda hoje você consegue encontrar. E boias para puxar essas crianças também nas boias. Logicamente, não é, se você não tem experiência em puxar na boia, não tem uma boa experiência em barco ainda, quem vai fazer isso para você é um marinheiro profissional. E essa é uma outra dica desse primeiro capítulo. Ninguém começa a fazer uma atividade
do zero, sozinho e ainda mais colocando a família dentro. Não façam isso, não é o meio correto. O ideal é nessas várias primeiras saídas, você contratar um marinheiro, seja de carteira assinada para o seu barco, e se não tiver essa condição, pelo menos contratar os marinheiros freelancer que existem nas marinas, porque essas pessoas têm uma habilidade técnica muito melhor e um conhecimento, até um conhecimento empírico, que é esse conhecimento do dia a dia que você ainda não tem, porque você está entrando no mercado náutico. Então, mais uma vez, barco não é carro, barco exige uma preparação melhor, tanto uma preparação técnica de como operar as bombas de porão, de como entender como é que é a parte elétrica do barco, mas também de meteorologia, de região, de calado do barco, que é a profundidade do barco, de rotas, de caminhos bons para ir e caminhos que muitas vezes não são tão bons para ir. Então, contratem, minha recomendação muito forte é que contratem marinheiros da região experientes. E aí esse marinheiro, você avisa ele que comprou o barco, que está aprendendo. Obviamente você já tem a arraiz amador, que é requisito básico, mas ele vai te dando as dicas de como navegar. Uma outra coisa que eu utilizei muito no começo, e vez por outra eu ainda faço, é ir sozinho no barco, sem família, sem amigo, só com um marinheiro profissional, e no caso eu tenho um marinheiro que trabalha em conjunto comigo há mais de 10 anos. Eu saio sozinho, exclusivamente para treinar manobra, treinar fundeio, treinar atracagem, treinar passar por locais específicos, porque o que faz a excelência é o treino constante. Então, é também você pegar um barco novo que você está aprendendo a mexer nele agora e sair para treinar. E aí, outro dia, você vai com sua família e passeia junto com um marinheiro profissional, até que você tenha confiança suficiente do que está fazendo e sua família também tenha confiança suficiente em você, sabendo que você tem condições de comandar um barco. Porque uma das coisas que deixa uma família mais frustrada na hora da utilização de um barco é se sentir insegura, se sentir ameaçada, porque quem está comandando o barco não tem a consciência ou a experiência plena de como agir em cada situação do dia a dia. Mas então, como é que agrada a esposa? Como é que agrada a família? Dá atenção. Diminuir essas questões de bebida. Se for beber, não pode comandar o barco. Mas mesmo não comandando o barco, ou só comandando na ida, e aí ao beber, deixar o marinheiro trazer o barco de volta, diminuir essa quantidade drasticamente, dar atenção à família, dar atenção à esposa e antecipar o tipo de necessidade que a esposa vai ter ou que as crianças também vai ter. Por exemplo, um tipo de necessidade que uma esposa vai ter é você estar absolutamente atento à previsão do tempo, e se estiver navegando do sudeste para o sul do país no verão, volta até às 3 horas da tarde, se você não tem um domínio absoluto sobre meteorologia. Eu já fiz curso de meteorologia, inclusive com quem eu considero o melhor da nossa área de navegação, que é o Giovanni Dolif, que inclusive escreve na 4ª capa do meu novo livro de náutica, e fiz um curso muito bom com ele, mas eu sei que você está começando, talvez ainda não tenha a oportunidade de ter feito. A dica é volta até às 3 horas da tarde, que aí a chance de ter uma virada de mau tempo é muito rara, porque ela acumula mais para o fim da tarde. Mas é deixar toda a família com a sensação de segurança e de que um programa de barco ele não pode se estender demais. Não pode começar às 9 horas da manhã e até às 5 horas da tarde. Pelo menos não
nos vários primeiros programas, porque as pessoas não estão acostumadas com o balanço do barco, não estão acostumadas com a dinâmica do barco, não estão acostumadas a passar tanto tempo no sol, no mar, e aí cansa, enche o saco, perde a paciência. Então, um programa de barco é para que uma experiência seja boa, e uma experiência ela é boa quando ela tem um tempo correto. O tempo limite máximo que, inclusive, empresas de charter, de barcos menores colocam para um passeio é de 4 horas, porque ninguém aguenta mais do que 4 horas no sol, se não tiver muita experiência ou uma boa experiência já em navegação. Então, passeios curtos de 2 horas, já deu para curtir bastante, já deu para aproveitar e fica o gosto de quero mais, e por isso começa a criar um sentimento com a família de que o barco é um bom local para se ir, porque ninguém fica cansado demais, a programação é boa e a programação ela retorna em segurança para a marina. Então, o que se tem que fazer é refletir sobre as perspectivas de sua família. Muitas vezes a esposa só está indo ao barco para agradar o marido, mas se o marido consegue surpreender, atendendo às expectativas e colocando uma programação adequada para a expectativa, e aí cada pessoa é uma pessoa, você saberá avaliar bem qual é a expectativa. Por exemplo, na hora que foi conquistar a esposa, quando ainda estavam namorados, soube se esforçar, soube se engajar para poder agradar. É a mesma coisa no barco, é uma nova conquista que tem que ocorrer nesse momento, porque é um novo ambiente. E aí, se você está montando um barco, mais para frente eu vou falar sobre enxoval de barco e tudo, mas saiba que qualquer coisa que você compre para agradar a esposa dentro de um barco, provavelmente o valor econômico desse investimento é muito baixo, perto do que você já está investindo no próprio barco, em GPS, sonar, essas coisas que você não sabe nem mexer e que está colocando no barco porque alguém disse que isso era importante colocar no barco. Como, por exemplo, não tenho nada contra, muitas pessoas colocam muitas caixas de som no barco, com módulo, com sons altamente caros, e esquecem de colocar um bom guarda-sol para que os filhos e a esposa possam curtir a praia abrigados do sol, um guarda-sol que aguente vento, por exemplo, se você estiver na região do Nordeste, que venta muito. Então, essa é a diferença básica entre você pensar muito na sua expectativa da compra de um barco e esquecer da expectativa de crianças, de esposa. E eu vou deixar no final do curso um checklist com todos os itens que se leva a bordo, como protetor solar, água, lanche, toalha, porque na hora de ir é muito mais simples de você olhar uma lista de coisas a levar e saber que não está esquecendo de nada que será realmente importante nessa experiência do barco. Esse primeiro capítulo é isso, é uma visão para que você possa entender qual tipo de barco comprar, e eu dou outra dica nessa questão de qual tipo de barco comprar. Barco, o melhor é o menor possível que atenda às suas expectativas. Se você começa com um barco grande demais, sabe que as despesas são exponenciais, elas ficam muito caras, e aí às vezes você fica numa luta desenfreada para pagar os custos de um barco grande demais, e que tecnicamente, se você tivesse um barco um pouco menor, as despesas seriam menores e você poderia aproveitar muito mais o barco. Mas escolher um barco é escolher pela qualidade da construção do barco, pela qualidade dos materiais empregados no barco, o tipo de bomba de porão, o tipo de motor, o tipo de laminação, o tipo de acabamento da parte elétrica, da parte hidráulica, o tipo de sanitário que coloca. Isso encarece o barco, mas traz qualidade para o barco. Não compra barco por beleza, porque beleza não leva você a navegar. Compra. Agora, muitas vezes existem barcos que conseguem agregar beleza com qualidade, mas sempre a qualidade em primeiro lugar.
sempre você se ligando a um broker ou a um navegador experiente que te possa auxiliar nisso. E na dúvida, verifica qual o barco que mais vende na sua região e se você vai lá navegar ali, compre esse barco que mais vende. Esse é o primeiro capítulo do curso. A partir de agora a gente começa então a aprofundar em questões muito boas sobre o que comprar de acessórios para o barco que são relevantes, o que não comprar de acessórios para o barco, programações, rota, cálculo de combustíveis e muito mais. Espero que estejam gostando desse primeiro capítulo e a gente se encontra no segundo capítulo. Valeu!